Boa noite, queridos. A paz do Senhor, amém? Graças a Deus por mais um privilégio, oportunidade que temos de estarmos reunidos, revendo alguns irmãos. Fazia tempo que a gente não via aqui na igreja, né? Estamos aí praticamente 6 meses nessa pandemia, mas como diz Samuel, né? Profeta Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, como é bom nós termos essa consciência, o quanto nós somos dependentes de Deus. E apesar de nós hoje termos essa facilidade, que é cultuarmos da nossa casa, né, pelo Facebook, mas é bom, né, estarmos também aqui, revermos os irmãos, nos encontrarmos, ainda que não conseguimos dar aquele abraço costumeiro, né, aquela coisa gostosa que a gente sempre faz, mas vai passar. Tudo passa. E se Deus quiser, isso está passando. Vai ficar a experiência, vai ficar... Na verdade, como eu tenho falado, a crise, ela revela, né? Essa crise realmente, ela vai mostrar quem confia em Deus, quem não confia em Deus. Ela vai mostrar os relacionamentos, aqueles que estão bem estruturados, aqueles que não estão estruturados. Jesus, ele foi perfeito em tudo, né? Não tem como a gente questionar nada de Cristo. No próprio Sermão da Montanha, que é a primeira mensagem dele, no final do capítulo 7, versículo 24, ele fez uma ilustração maravilhosa. Ele falou que o Evangelho, ele não se resume em conhecimento, o Evangelho se resume em prática. E ele fala que aquele que pratica o Evangelho é como alguém que edificou a sua casa. Então vamos imaginar, nós falamos de casa, imaginamos um prédio. Não, vamos imaginar a nossa vida. É aquele que edificou a sua vida sobre a casa, sobre a rocha, e aquele que edificou a sua vida sobre ele. Ele é a rocha, ele é a estrutura. E quando a nossa vida está edificada em Cristo, ainda que tenhamos vento, ainda que tenhamos tempestade, ainda que passemos por crise, a gente continua ali. Porque nós estamos alicerçados nele. Mas quando não estamos alicerçados nele, querido, basta uma luta, uma dificuldade, basta um problema não resolvido, pronto. Não só as dificuldades, porque hoje você sabe que não é as dificuldades e os problemas não resolvidos que afastam mais as pessoas de Deus. Na verdade, são as bonanças. As pessoas hoje que estão vivendo uma vida mais abastada, mais sem necessidade, sem lutas, elas têm uma tendência muito maior ainda de se afastar de Cristo. Por quê? Porque ainda não entendeu o Evangelho. Então hoje, né, o Pedro deu a deixa, e eu vou continuar nesse texto e ler novamente que ele leu, porque hoje nós estamos diante da mesa do Senhor também, estaremos participando da ceia. Você que está aqui na igreja vai estar participando, você que está na sua casa, vai participar aí da sua casa, né? Separe aí um suquinho de uva, um pãozinho aí, e no final nós estaremos ceando. Eu queria convidar você a se colocar em pé, abrir a sua Bíblia, né? Você que está aqui, lá em Isaías 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Valdir, né? Que ontem fez 115 anos e continua ali, ó, firme. Ô, Valdir, você não chegou no 115, mas você é o único que eu acho que vai chegar. Com essa graça e paciência que Deus tem te dado para suportar o pastor Samuel, né? O Fernando. Sei que você vai chegar muito longe. Eu não vou chegar muito não, porque eu tenho suportado o Edson, outros irmãos aí, então eu não vou conseguir. Mas que Deus abençoe o pastor Valdir, fez aniversário ontem. Que Deus continue dando essa graça, fortalecendo, é uma bênção na nossa vida, uma bênção na vida da igreja. O Valdir é o que me levou para a cadeia, né? Não porque nós fizemos coisa errada, né? Mas foi o que me levou para pregar na cadeia, foi o meu professor na cadeia, né? O Valdir Jair. E graças a Deus, faz muitos anos que a gente continua, agora não muito por causa da pandemia, mas eu creio que já tem aí uns 18 anos, né, Valdir? Trabalhando dentro do... 20 anos, olha aí. Mas
Eu já ia, porque eu tô com... Então eu ia bem novinho, né? 20 anos trabalhando dentro dos presídios e muitos frutos, né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Valdir, hoje outro pastor Daniel, né? Que não está aqui hoje, mas está nos acompanhando com certeza. Está paparicando a filhinha lá. Tá aí? Ah, então queimei a língua, né? Pastor Daniel tá aí também. Pai mais fresco da igreja, mas daqui uns dias perde pro Zezão. Zezão vai pegar o bastão, vai pegar o título, né, Zezão? Ô Lucas, pode deixar na... Qual versão que tá? HTML? Então eu leio ali, que assim eu não preciso do óculos. Mas amém, que estou vendo aqui a Zélia, irmão Zé também, a mãezinha da Zélia, a Betinha, que Deus abençoe vocês, viu? Essa família maravilhosa. O Zé, que é um dos pioneiros aqui também, ajudou a construir esse prédio. Esses dias eu estive falando com a Zélia, não sei como que eles me aguentam, né? Mais de 20 anos me suportando aí como pastor. O Marção tem o que, uns 10, Marção? Mais? Uns 14 também que você está me engolindo? É. Muitos não aguentaram, abandonaram, mas alguns continuam aí. São, né, Edson? Tem uns mais teimosos. Mas amém, querido. Que Deus abençoe a todos vocês. É bom revermos. E se Deus quiser, sair nessa vacina aí, a gente volta ao natural, né? Ainda as cadeiras é um pouco afastada, não podemos ficar muito próximo. Mas amém. Vamos ler esse texto, Isaías capítulo... falar nisso, tem o Edinho, está lá em cima, com a Isabela, já faz 5 anos que a Isabela está enrolando o Edinho, depois nós vamos orar por eles também. Isaías 53, 1, diz assim: o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Olha que coisa, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito. Se conforte, Fernando. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desejávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado, levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados de nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes.
Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecadores deles serão perdoados. Por isso, eu lhes darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Por isso, eu lhes darei um lugar de honra. Já foi, continue. Então acabou. É o 53. Isso. Aqui essa versão é um pouco diferente da que nós estamos acostumados. É a nova versão da linguagem de hoje. Mas depois do que eu vou acompanhar aqui pela NVI, tá? Vamos orar, queridos. Pai, nós somos gratos pela oportunidade e o privilégio que temos de mais uma vez podermos meditar na Tua Palavra. Já Te louvamos, já Te adoramos, através dos louvores, através das nossas ofertas. Agora, meu Deus, abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos tudo que o Senhor quer nos revelar através dessa palavra. Toque em cada vida que está aqui presente nessa noite, nesta igreja, quanto também nessas vidas que estão nos assistindo, nos ouvindo através da internet, através do Facebook, do YouTube, no futuro, as pessoas que o Senhor estará alcançando com esta palavra. Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, meu Deus, faça com que a sua palavra cumpra o propósito para o qual ela está sendo anunciada hoje. Que restaure vidas e transforme corações. É no teu nome que pedimos e já te agradecemos. Podeis assentar, queridos. É importante entendermos que esse texto, ele tem mais de 2.700 anos. Ele foi escrito aproximadamente 750 anos antes do nascimento de Cristo. Era a época do profeta Isaías, aquele que foi colocado num toco e cerrado ao meio, né? Morreu dessa maneira. E Isaías profetizou que viria um cordeiro que tiraria o pecado. Vamos entender que Isaías ele está vivendo no período da lei. Isaías está vivendo naquele período onde, para você ter a sua culpa perdoada, tem que haver um sacrifício. Você tem pecados, então você ia lá, pegava um bezerro, um boi, um cabrito, um cordeiro, uma rolinha, conforme a sua condição financeira, levava ela ao templo, e ali ela era sacrificada, e com isso o seu pecado era perdoado. Mas alguém tinha que morrer, um animal morria para o seu pecado ser perdoado. E é assim que é o Velho Testamento. O Velho Testamento se baseia nisso, na remissão da nossa culpa através do sacrifício, seja de um bezerro, de um cabrito, de um cordeiro. E agora Isaías está profetizando que haveria um dia que viria um cordeiro, mas um único cordeiro. E esse único cordeiro seria suficiente para pagar a culpa de todos. Não precisaria mais matar nenhum animal, não precisaria matar mais nenhum cordeiro, nenhum gado, nenhum boi. Por quê? Porque o sangue desse cordeiro seria tão precioso, seria tão valioso, que sozinho esse sangue pagaria o pecado de toda a humanidade. Tanto das gerações anteriores, quanto da presente, quanto das que ainda estão por vir. Tamanha validade, tamanho valor que tem o sangue desse cordeiro. E todos nós sabemos do cordeiro que estamos falando, né? Quem é, queridos? Jesus. Jesus. Esse é o cordeiro. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, qual é a grande questão hoje? É que infelizmente hoje o evangelho está sendo muito interpretativo. Cada um está interpretando o evangelho como ele acha conveniente. Vocês sabem que as pessoas elas procuram a Bíblia para validar aquilo que elas querem fazer. E na verdade a Bíblia é um livro de confronto. A Bíblia nos confronta quando estamos fazendo coisas que não agradam a Deus. Então são coisas que devemos deixar de fazer. Mas muitas das vezes nós
queremos manipular a Bíblia ao nosso bel prazer, à nossa vontade, aos nossos desejos. Nós queremos fazer da Bíblia um horóscopo. Nós queremos fazer da Bíblia algo que vai satisfazer os nossos egos, os nossos caprichos, as nossas vontades. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela é perfeita. A Bíblia ela é o manual de Deus para nós. Na verdade, querido, o Evangelho que Jesus anunciou para nós há 2000 anos atrás, quando ele esteve aqui, é o estilo de vida de um cristão. Quando nós praticamos o Evangelho, nós estamos nos tornando parecido com Cristo. E quanto mais nos parecemos com Cristo, mais agradamos a Deus. Quanto mais nos parecemos com o ser homem mesmo, com a raça humana, com o homem caído, mais entristecemos a Deus, mais pecamos e mais sofremos. Mas quanto mais parecidos com Deus, menos pecamos, menos sofremos. Porque do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Só que hoje, como eu falei, as pessoas estão interpretando a Bíblia de duas maneiras erradas. Que eu vou pontuar aqui. Tem outras, mas duas que eu vou pontuar aqui. Ou as pessoas estão olhando para a Bíblia, imaginando ela como algo futurista, então as pessoas olham para a Bíblia e falam assim, ai, eu vou para o céu, porque no céu não vou ter luta, porque no céu não vou ter dificuldade, no céu não vou pagar conta, né? No céu não vou ter que fazer isso, no céu não vou precisar trabalhar. Os baianos, né, gostam disso, né? Hein, Redson? No céu não vou precisar trabalhar, não vou precisar acordar cedo. No céu, no céu, no céu, no céu. Então o céu para nós é aquele paraíso, é aquele lugar de descanso, é aquela mentalidade de vida eterna só lá. Então parece que eu só vou ter paz quando eu entrar no céu, porque enquanto eu estiver no mundo não vou conseguir nunca ter paz. Vou sempre ter luta, vou sempre ter dificuldade, vou sempre passar por problemas. Tudo bem, mas também tem a paz, mas não. Quando a gente está nessa visão, a gente acha que aqui a gente não pode sorrir, a gente não pode ter alegria, a gente não pode ter prazer nenhum, porque é só lá. Então essa é a maneira equivocada de interpretarmos. A outra maneira equivocada de interpretarmos também é pela doutrina da prosperidade. É quando é anunciado para nós que, é como o João 10:10, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então a gente imagina só abundância, como se aqui a gente não fosse ter problema, não fosse ter luta, não fosse ter dificuldade, não fosse ter problema nenhum. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Você tem que ser rico, você tem que ser próspero, você não pode ter conta, você tem que ser empresário, você tem que ser bem-sucedido, tudo na sua vida vai dar certo. A doutrina da prosperidade, ela não deixa espaço para tragédias, para lutas, para dificuldades, para crise. Não. A doutrina da prosperidade prega para você um mundo de Oz, um mundo perfeito. É Alice no País das Maravilhas, né? Lá é a terra de gozo, como acontecia lá no Egito. Você sabia que no Egito, o povo de Israel estava lá na terra de Goza, né? Era a região que eles moravam, chamava Goza. Por quê? Porque todas as pragas que aconteciam no Egito não aconteciam onde os hebreus estavam, na terra de Goza. Então vinham os gafanhotos em todo lugar, lá não chegava. Vinha a chuva de saraiva em todo lugar, na terra de Goza, onde estavam os hebreus, não acontecia. Então nós imaginamos isso, nós imaginamos. A doutrina da prosperidade, ela é mais ou menos assim, ela acha que estamos num mundo, mas que aqui nós não teríamos nenhuma dificuldade. Eu tenho que ser bem-sucedido financeiramente, eu sou cabeça, eu não sou cauda, na minha vida tudo vai dar certo, eu não posso me frustrar, eu não posso me decepcionar, eu não posso ter nenhuma crise. E aí as pessoas acham que vida, abundância é isso. Aí ele perde o emprego, aí a esposa vai embora, aí um filho fica doente, e aí esse camarada ou essa mulher fica amargo, frustrado, angustiado, porque aquilo que ensinaram ele e ela na igreja não aconteceu, não se concretizou. Aí a angústia passou a tomar conta, a decepção passou a tomar conta, e Deus começou a ser alguém intocável, imperceptível, longe, distante, que não está nem aí com a minha vida. Então são interpretações, queridos, erradas e equivocadas. É por isso que nós vamos ver hoje muitas pessoas desigrejadas, sem fé, sem esperança, não querem mais saber de igreja.
ainda ficam naquela, mas a igreja está tudo errado, porque a igreja tem pecado, porque a igreja tem gente falsa, porque a igreja tem isso, como se ele não fizesse parte da igreja. Eu queria te falar para você, quando você chegar à perfeição, quando você for perfeito, você não vai ficar aqui no meio não. Enoque foi transladado, foi embora. Eu lembro de uma ilustração o Billy Graham conta, né, que quando ele veio pregar aqui no Brasil, uma mulher chegou nele e falou: pastor Billy Graham, olha, eu tenho acompanhado o senhor é um homem de Deus, o senhor prega no mundo inteiro. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Existe uma igreja perfeita? Porque eu já fui para umas 10 igrejas, já passei por todas as igrejas. Toda igreja que eu vou, eu vejo defeito, eu vejo falha, eu vejo erro. E aí o Billy Graham falou: lógico que existe a igreja perfeita. Ai, graças a Deus, eu pensei que não existia. O senhor pode me dar endereço? Eu falei: não, querida. Se eu te dar endereço, você vai para lá e ela não vai ser mais perfeita. Porque nós somos imperfeitos, nós temos que parar com essa mentalidade infantil. Nós estamos sempre jogando a culpa em alguém. Estamos sempre achando que alguém é o culpado da nossa vida estar como está. A nossa vida está como está por culpa nossa. Tem exceção? Pode haver, são raras exceções, mas em 99,9% das vezes, a vida que estamos levando é culpa nossa. Como a pessoa está obesa, eu estou obeso, meu Deus, porque você comeu. Estou com diabetes, estou com problema no coração, porque não cuidou da saúde. Porque as pessoas não querem viver o evangelho. Sabe por que hoje as igrejas que pregam milagres, elas lotam? Toda igreja que faz campanha de cura, de libertação, de milagre, elas lotam. Por quê? Porque é mais fácil. Eu estou com o meu casamento destruído. O que é mais fácil? Eu ser um marido educado, generoso, romântico. Eu ser um marido que cuide bem da esposa, que tenha caráter, que seja honesto, que tenha integridade. Ou eu vim na igreja fazer uma campanha para melhorar o meu casamento. A gente não quer pagar o preço. A gente não quer pagar o preço. A gente simplesmente quer seguir isso. Então, aonde falar para nós que tem bênção fácil, a gente vai. E se falar que tem que pagar, a gente paga. E a gente forma essa doutrina da prosperidade, que é o Deus da barganha. Você vai prosperar, sim, mas você tem que dar para prosperar. Você vai ser curado, sim, mas você tem que pagar para ser curado. Então as pessoas ficam perdidas, ficam nesses dois extremos. Um imaginando que aqui é só sofrimento e nunca vai conseguir ter um pouco de alegria, e outros imaginando que aqui tem que ter tudo, não pode faltar nada. Querido, o evangelho não é isso. O evangelho é um estilo de vida. O evangelho nos ensina que viver o evangelho tem momentos bons, mas tem também momentos ruins. Lembra que Paulo fala lá em Efésios capítulo 6? A partir do versículo 10, que ele fala: revestivos de toda a armadura de Deus, para que podeis suportar o que? O dia? Porque o dia mal vem. Jesus lá em João 16, 33, fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então faz parte. A vida, ela é feita disso, de altos e baixos. Agora, quando eu não entendo o evangelho, eu fico nesses dois extremos. Então uma hora eu estou feliz com Deus, outra hora eu estou triste com Deus, uma hora eu estou acreditando em Deus, outra hora eu estou duvidando de Deus. A vida abundante, querido, só vai acontecer pela fé, se a gente realmente crê na pregação. Porque a pergunta de Isaías é essa: quem creu nessa pregação? Será que você realmente crê nesse Cristo que Isaías falou? Nesse Cristo encarnado do capítulo 53, que se encarnou 750 anos depois na pessoa de Jesus Cristo? Ele foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. A pergunta de Isaías, no capítulo 53, é essa: quem creu na nossa pregação? Agora, a gente acha que crer na pregação é vir na igreja, é seguir a doutrina da igreja, os costumes da igreja. Aí você fala: não, eu creio em Jesus, eu vou na igreja, eu sou batizado, eu tomo ceia, eu dou o dízimo. Eu conheço João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Beleza. Mas realmente você vive isso? Porque isso não basta, querido. Falar isso não basta. Eu lembro, aqui onde minha mãe mora até hoje, na frente tinha o seu Benedito, e ele, na época de dezembro, ele sempre montava o presépio. Tem gente aqui que eu acho que nem sabe o que é presépio, né? Mas aqueles que têm mais de 15, como eu, sabem, né? Né, Zé?
presépio, né, Zé? Aí colocava lá aqueles bonequinhos, aí colocava ali os cabritinhos, as ovelhinhas, aí um bebezinho ali, José, Maria, os 3 ex-magos, e aquilo ali é a cultura, as crianças na escola dominical, nas catequeses, todo mundo aprendeu isso. Mas, querido, saber é uma coisa, crer é outra. Até as crianças vão lá e acreditam nisso. Isso é coisa ensinável. Mas o evangelho não é uma historinha. Por isso que a pergunta é se você creu na pregação. Será que você realmente creu? Por que as pessoas vêm a Cristo? Então alguns viram cristão, outros viram muçulmanos, outros viram qualquer coisa aí, espíritas, e assim vai indo. Cada um vai virando uma coisa. Religião no mundo é o que não falta. Mas elas continuam religiosas. São religiosas. Mas o coração continua tendo ódio, tendo mágoa, tendo culpa, tendo rancor, tendo dúvida, tendo inquietação, querendo a justiça própria, querendo se auto-justificar. A pregação que Isaías nos ensina aqui, querido, ela é difícil. Sabe por que ela é difícil? Porque nós sempre queremos dar para Deus aquilo que nós não temos. Sabia disso? Quando a gente aprende errado o evangelho, é isso que acontece. A gente quer dar para Deus aquilo que a gente não tem, e aí a gente fica angustiado, frustrado. Porque o que Deus pede para nós, nós não queremos dar. Mas aquilo que nós queremos dar para Deus, nós não temos. Porque vamos ser sinceros. Olhem todos aqui para mim. Você que está aí na sua casa, que estava olhando na televisão, volta para o celular agora. Está vendo? Deus me revelou aqui, ó. Porque isso é a pessoa fica em casa no Facebook assistindo o culto, no sofá, acomodado. Aí fica assistindo o culto, fazendo a janta, olhando para o Fantástico. Bom tempo dos Trapalhões, que ainda tinha uma coisa boa de domingo à noite, né? Agora não tem mais. Então, olhem todos aqui para mim. Sabe o que a gente quer dar para Deus e que a gente não tem? A gente quer dar para Deus a nossa perfeição. A gente vai orar e falar, ai Deus, eu queria dar isso, eu queria fazer isso, eu queria amar meu inimigo, eu queria fazer o bem, eu queria ajudar os pobres, eu queria não mentir mais, eu queria não ficar com mais ódio, eu queria não ficar magoado com ninguém. A gente quer dar para Deus nosso melhor comportamento, eu queria ser educado, eu quero ser bondoso. Olha Deus, eu quero dar para o Senhor a minha inteligência, a minha autossuficiência. Aí quando a gente começa a olhar para nós, querido, a gente não tem essas coisas. Porque a gente olha para nós, a gente vê que a gente não é perfeito, a gente é imperfeito. A gente se ira por coisas tolas. A gente briga por coisas insignificantes. A gente se magoa por coisas, depois a gente passa um tempo, a gente fala, meu, que besteira, por que eu briguei com a pessoa por causa disso? Como eu fui tolo? A gente tem aqueles 5 minutos, sabe aqueles 5 minutinhos que todo mundo tem? Querido, você já imaginou quantas besteiras você já falou na sua vida? Quantas abobrinhas que já saiu da nossa boca? Quantas das vezes a gente fala coisa que a gente depois põe na cabeça, não acredito que eu fiz isso. Então, crer na pregação, querido, crer na pregação não é dar o nosso melhor para Deus. Põe aí, versículo 4, Lucas. Crer na pregação não é dar o nosso melhor para Deus. Crer na pregação é entregar para Deus aquilo que nós não gostaríamos de entregar. Mas é isso que nós temos que entregar. Sabe por quê? Eu vou falar aqui para chocar mesmo. Sabe o que Deus quer de nós? O nosso lixo. Ah, mas Deus é lixeiro? É. Deus pega de nós aquilo que não presta, nossas imperfeições. O próprio Cristo falou que Ele não veio para os sãos, Ele veio para quem? Para os doentes, para os aflitos, para os necessitados. Olha aqui o versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. E aqui, querido, engloba tudo. Não é só enfermidade física, não é só doença física. É mental, é espiritual, é emocional. A Bíblia fala que nós
temos que ter ódio, nós temos que ter mágoa, nós temos que ter raiva, nós temos que odiar as pessoas. Não, a Bíblia fala que nós temos que amar as pessoas. Então o que eu tenho que fazer? Quando eu creio na pregação de Deus, quando eu creio nessa pregação de Isaías, quando eu creio nesse Cordeiro que veio imaculado, porque tirou o pecado do mundo, eu simplesmente me enxergo. E eu vejo que eu não sou autossuficiente. Eu começo a perceber que é impossível um dia eu ir para o céu. É impossível. Porque tem dia que eu quero matar um, tem dia que eu estou com ódio de outro, tem dia que eu estou chateado, tem dia que eu estou magoado, tem dia que eu estou aflito, tem dia que eu não quero saber de ninguém. Tem dia que tudo incomoda, tem dia que nada está bom. E às vezes sem motivo. E aí eu começo a perceber que, puxa vida, como a gente é falho, como a gente é frágil, como a gente erra constantemente. Aí a pregação, querido, é exatamente essa. Quando eu falo quem creu na pregação, essa é a pergunta que eu falo. Você realmente crê que Jesus veio? Porque, olha lá, volta lá. Certamente ele tomou sobre si. Sobre quem? Sobre ele. Ele é quem? Jesus. Agora vamos numa escolinha aqui, bem pedagógico mesmo. De quem que nós estamos falando? O que ele levou sobre ele? As nossas enfermidades, os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa miséria, as nossas doenças, a nossa raiva, o nosso ódio, a nossa falta de perdão, a nossa mentira. Foi tudo isso que ele levou sobre si lá na cruz do Calvário. Está entendendo? Era meu. O pecado é meu, a culpa é minha. O erro é meu, a falha é minha. Mas ele pegou para ele lá na cruz. Agora, eu creio nisso? É essa a pergunta. Realmente você acredita nisso? Que ele levou sobre si as nossas culpas, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas aflições, as nossas angústias. Deus quer, querido, as nossas questões impossíveis. Sabe, às vezes a gente fica tão preocupado com coisas que fogem do nosso controle. Agradeça a Deus, ainda bem que fugiu do nosso controle. Porque senão a gente tinha que resolver. Agora eu não preciso resolver mais, eu entreguei para Ele. Saiu do meu ombro, saiu das minhas costas. Mateus 11, 28, o que ele fala? Vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vou colocar mais peso nas costas de vocês. Foi isso? Eu vos aliviarei. Agora a pergunta que eu faço, quem aqui hoje realmente está aliviado? Porque se nós cremos, querido, nós não carregamos mais culpa, nós não carregamos mais medo, nós não carregamos mais insegurança. Eu vi uma ilustração, achei fantástica. Começou com uma brincadeira. O cara começou a ligar para os amigos. Imagine eu pegando o telefone, ligando para o Fernando, né? Fernando, eu descobri tudo. Imagine, dá até infarte. Pessoa você ligar para um amigo seu e falar assim, ó, eu descobri tudo. Aí seu amigo já começa a tremer do outro lado. Nossa, será que ele descobriu mesmo? Será que está sabendo? E aí ele viu que esse amigo dele ficou apavorado. Oh, não conta para ninguém. Não fala nada. Não, tudo bem, eu não vou falar, mas vê se não faz mais, né? E aí ele viu que o negócio era legal, ele ligou para outro. Eu sei de tudo. Quem contou para você? E aí a cabeça vai pirando. A cabeça vai pirando. E ele achou a brincadeira legal. E ele começou a falar para todos. E foi raro um falar, mas você sabe do quê? Ah, eu sei. Mas do que você sabe? Você sabe do que eu sei. Então fala. Não, não vou falar porque você sabe. E aí começa a pessoa pilhar, a pessoa ficar preocupada. Por quê? Sabe por quê? Porque todos têm culpa no cartório. Não há um justo, nenhum sequer. Agora, esse cara, ele fez uma brincadeira. Na verdade, ele não sabia de nada. Mas agora olhe todos vocês aqui para mim, você que está aí na internet também, olhe para mim.
Sabe o que Jesus fala para você e para mim nessa noite que agora? Eu sei de tudo. Eu sei tudo que você fez, que o seu pai não sabe, que a sua mãe não sabe, que a sua esposa não sabe. Eu sei de tudo. E agora? Vamos ter vergonha? Vamos ter medo? Vamos se esconder? Vamos enfiar a cabeça no buraco igual avestruz para ninguém ver nós mais? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se você crê nessa pregação, a primeira coisa que você tem que entender, esquece a sua justiça própria. Para de querer fazer média, para de querer ter performance, para de querer mostrar uma coisa que você não é. Procure andar certo, procure andar honestamente, procure fazer as coisas corretas, procure não pecar, mas se errar, se pecar, põe o joelhinho no chão, põe a boquinha no pó e fala: Senhor, me perdoa, porque não tem como eu esconder, porque o Senhor já sabe. Se livra disso. Se livra disso, para que ficar carregando isso? Ah, pastor, mas se descobrir, se minha mulher descobrir, ela vai embora. Se meu marido descobrir, vai embora mesmo. Mas Jesus descobriu e ele não vai embora, ele continua. Por isso que o amor dele é incondicional, por isso que quando eu entendo esse amor, quando eu creio nessa pregação, querido, eu verdadeiramente me torno livre. O que diz João 8,32? Nossa, olha o filho do pastor, hein? Oh. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu estou em Cristo, eu estou verdadeiramente livre. Por quê? Porque eu creio que eu sou falho, eu tenho certeza que eu tenho defeito, eu tenho certeza que eu não sou perfeito, eu não sou bom, mas Ele é. E as minhas falhas, as minhas culpas, foi todo sobre Ele, lá na cruz do Calvário. Foi sobre Ele pegou tudo. Então, Isaías capítulo 64, versículo 6, diz assim, que as nossas justiça não passa de trapo de imundícia. Então, deixa eu falar, não adianta você querer parecer bom, querido, você não é. Não adianta querer fazer média, você não é. Se esforce, se dedique, mas não para querer fazer média, porque você está lutando contra a sua natureza, está lutando contra a sua carnalidade, porque lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala que nós somos um ser carnal, mas nós também somos um ser espiritual, e se nós alimentarmos mais o espírito do que a carne, nós vamos conseguir produzir frutos do espírito. Agora, se nós nos distanciarmos de Deus, se nós ficarmos longe de Jesus, se nós não vivermos o evangelho da maneira genuína, nós vamos ser um ser humano cada vez pior. Nós vamos pecar e vamos ter prazer no pecado. Agora, quando nós estamos no espírito, nós pecamos, mas nós nos entristecemos quando pecamos. Nós nos angustiamos quando pecamos. Nós mesmos nos culpamos. Puxa, como que eu fui fazer isso? Como eu fui pisar na bola? Agora, quando você está longe de Cristo, tudo é normal. Pedofilia é normal, adultério é normal, ter ódio é normal, ter raiva é normal. Tem a pessoa que chega no absurdo, eu vou na igreja, sou crente, mas eu não sou tonto, não levo desaforo para casa não. E diz que é crente. Ser cheio de Cristo, querido, é ter a consciência que é um pecador perdoado. Que a gente está sempre ali, é como um alcoólatra, como um dependente químico, que não pode dar brecha, senão cai. Ele não pode bobear, porque num piscar de olho, ele volta para trás, faz tudo errado de novo. O que a gente precisa realmente crer, e essa é a pergunta que eu faço, você realmente crê? Você realmente crê nessa pregação? Porque se você realmente crê no que eu estou pregando para você hoje, você vai entender que na cruz já foi feito. O nosso pecado, a nossa culpa, o nosso medo foi cravado, como Paulo escreve lá em Colossenses. Que a cédula que era contra nós foi cravada lá na cruz do Calvário. Carimbada pelos romanos que naquela época tinham um carimbo. Então você imagine uma folha escrita com todos os seus pecados, com todos os seus erros, todos os seus crimes. A capivara, como nós chamamos hoje. Né? Imagine levantando as capivaras aqui, de cada um. Tudo que você fez de errado. E naquela época era assim que acontecia. Os romanos, eles condenavam as pessoas pelos crimes que elas tinham cometido. Então você vai ficar 10, 15, 20 anos preso. Após ela cumprir a pena, aquele mesmo papel que estava tudo escrito,
os pecados, os erros dela, eles batiam esse carimbo, escrito testelestai, que quer dizer, está pago. Ele realmente errou, ele realmente fez algo errado, mas ele pagou a pena, ele cumpriu o período da cadeia, agora ele não deve mais nada. Como a Igreja Católica fazia com a indulgência. O cara pecava, ia lá, pagava uma quantia de dinheiro, o padre lá dava um atestado que ele tinha sido perdoado. Então era mais ou menos assim que a história sempre agiu. Agora, quando Jesus ele é crucificado na cruz, Paulo diz em Colossenses, que a cédula que era contra nós, ela foi cravada lá na cruz. Quando Jesus fala a sua última palavra, Pai, em tua mão entrego meu espírito, está consumado. Essa palavra está consumado, ele está querendo dizer testelestai. Que quer dizer o quê? Está consumado, está pago. Os teus filhos erraram. Os teus filhos pecaram, os teus filhos mereciam a morte, os teus filhos mereciam o inferno, mas eu desci, eu peguei toda a culpa deles, coloquei nos meus ombros, subi nessa cruz, morri e paguei, eles não devem mais nada. Pedro, Tiago, João, Maria, André, Fernando, Paulo, Samuel, ninguém deve mais nada, está pago. Quando eu creio nisso, querido, ainda que eu saiba dos meus erros, das minhas falhas, eu creio nisso e isso me dá um refrigério na alma. E aí que eu tenho essa paz que excede todo entendimento. Porque você vai ter pessoas bilionárias, milionárias, mas cheias de medo, cheias de culpa. Você vai ver um marido maravilhoso que dá tudo para os filhos, que dá tudo para a mulher, mas não dorme direito, todo dia sai angustiado porque tem culpa. Fez coisas erradas, traiu a esposa, trai a esposa, tem amante, faz coisas erradas no trabalho, sonega impostos, faz um monte de coisa errada, vive angustiado, vive com culpa, aparentemente tem tudo, mas não tem o essencial, que é a paz que excede todo entendimento. Quando eu creio em Cristo, quando eu creio no que Ele fez na cruz, quando eu creio nessa pregação, querido, eu sei que está feito, está pago, eu não devo mais nada, eu estou livre. E ainda que o diabo aponte o dedo no meu nariz e fale, você fez isso, isso, isso. Eu falo, fiz mesmo, mas testelestai, está pago. Jesus pagou e eu não devo mais nada. Porque Paulo também diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Porque se Deus é por nós, quem? Então, querido, nunca tente achar que você é bonzinho, porque o religioso é um desgraçado. Desculpa o termo. O religioso ele é terrível, porque ele se julga melhor do que os outros. O religioso não é melhor do que ninguém. O religioso também é pecador, é falho, tem defeito. É o sangue de Cristo. É a graça que Paulo descreve em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós. É dom de Deus, é graça, é favor merecido, é bondade, é amor. Ele escolheu me amar, Ele escolheu te amar, e como que agora a gente vai se ensoberbecer, a gente vai se achar melhor do que os outros? Nós somos pobres, miseráveis, cegos, desgraçados e nu, como a Bíblia fala que nós somos, mas Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos perdoar, e eu escolhi aceitar esse perdão. Isso é ser cristão, é aceitar o perdão de Cristo, é aceitar a graça de Cristo. É reconhecer que tem falhas. Qual que é a pregação de João Batista? Arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Qual que é a pregação de Jesus? Arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. É isso. Crer em Cristo é saber que sou falho, sou pecador, e me arrepender e pedir perdão. E ser perdoado. Porque Ele tem prazer em perdoar. Ele tomou sobre si, Ele carregou. Eu continuo pecando, mas o meu pecado já era, está pago. Essa é a consciência, querido. Quando a gente cresce no Evangelho, quando a gente começa a ter maturidade, essas coisas vão acontecendo, a gente vai abrindo a nossa mente. É isso que esse versículo 4 descreve. Culpa, enfermidade, medo, Ele carregou. Ele levou sobre Ele a nossa doença. É essa a pregação que a gente tem que crer. No mundo tereis aflições. Sim. Mas tende o quê? Mas tende o quê? Querido, quem crê na pregação, conhece o Salmo 30 e o versículo 5, que diz, sabe o quê?
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por eu crer na pregação, eu posso sorrir hoje. Eu posso estar feliz hoje, eu posso estar prosperando hoje, as coisas para mim podem estar dando tudo certo hoje, e eu estou falando, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, obrigado Senhor, porque o Senhor tem me dado tudo isso, por isso eu te louvo, te exalto, te agradeço por tudo, porque eu creio que tudo vem de Deus. Mas o dia que eu estou triste, o dia que eu estou angustiado, o dia que os problemas me cercam, o dia que o dia mal chega, o dia que as aflições parecem que vão me engolir, do mesmo modo eu olho para Jesus, eu sei que o Senhor está comigo, e eu sei que eu vou chorar essa noite inteira, eu sei que eu vou me entristecer, eu sei que eu vou me angustiar, mas eu também sei que o Senhor não me abandona, o Senhor não me deixa, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai mudar minha sorte, eu sei que tudo passa. Eu já ouvi isso em algum lugar. Tudo passa. E eu sei que essa aflição também vai passar. Por quê? Porque eu creio nessa pregação. Eu creio que eu sou cristão e eu posso ficar doente, sim, mas eu também posso ser liberto, porque o sangue dele me purifica de toda doença, de todo pecado, de toda culpa. Crer nessa pregação, querido, é ter essa consciência. Que aconteça o que acontecer, se Deus é por nós. Por eu crer nessa pregação, eu acredito no Salmo 23. Eu sou como Davi, eu sei que o Senhor é o meu pastor, eu sei que nada vai me faltar, eu sei que Ele me faz repousar em verdes pastos, é Ele que me conduz às águas tranquilas, é Ele que refrigera a minha alma. Só coisa boa, não é? Mas continua. Eu sei também que ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, eu não preciso temer, porque Ele está comigo. Olhe quanta coisa muda quando eu creio na pregação. Aí eu não vivo mais aquela crise diária, um dia eu estou bom, no outro dia eu estou mal, um dia eu estou achando que eu estou salvo, que eu vou para o céu, no outro dia eu estou achando que eu vou para os quintos dos infernos, que eu não mereço nada. Não, eu creio na pregação, eu creio que eu sou falho, eu creio que eu tenho defeito, mas eu também creio que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Eu também creio que ainda que os meus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão mais brancos do que a neve. Porque é o sangue de Cristo que me purifica de todo o pecado. E o meu grande desafio, que eu quero que você entenda, você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo na sua casa, é que você realmente creia nessa pregação. É que você realmente acredite que Jesus é real, não é uma historinha da carrochinha. Realmente isso aconteceu, foi profetizado 750 anos antes, foi cumprido 750 anos depois. Para nós, há 2000 anos atrás, essa profecia se cumpriu. Jesus veio, morreu e os nossos pecados foram extirpados. Querido, não vamos agir como Adão. Lembram de Adão no Jardim do Éden? Quando ele pecou, o que aconteceu? Deus foi no jardim. Quando chamou Adão, 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 o que ele fez? Vocês lembram? Se escondeu. E quando Deus tirou ele de trás da moitinha e falou, achei, que eles estavam brincando de esconde-esconde? Achei. Você nunca brincou de esconde-esconde? Adão, eu estou pensando aqui em Adão, estou lembrando de nós como pai brincando com os filhos, né? De esconde-esconde. As crianças pequenininhas, eles vão se esconder. Aí ele se esconde atrás da cortina com o pezão de fora. Aí você está ali, você está vendo. Mas você faz de conta que não viu. Né? E Adão... E Deus brincando com Adão lá, né? Adão escondidinho. Adão, Adão, onde está? E Adão escondidinho, como se Deus não soubesse onde Adão estava. E a hora que Deus pega lá e fala, achei! E aí Adão faz o quê? Se justifica. Sabe o que é? Deus faz a pergunta, por acaso, por que você está se escondendo? Por acaso você comeu do fruto que eu falei que não era para você comer? Querido, deixa eu falar uma coisa para você, que cristão tem que aprender. Olhem todos aqui para mim, cristão tem que aprender isso. Quem é cristão, quem segue o evangelho de Cristo, ele tem que aprender a ser homem. Em que ponto eu estou falando? Aqui não tem sexo, homem e mulher, estou falando em questão da palavra. Tem que assumir os erros. Cristão não fica dando desculpinha, cristão não fica jogando a culpa no outro, cristão não fica se justificando. Ele assume, porque ele não tem o que esconder, Jesus já sabe. O que Adão tinha que fazer? Senhor, realmente eu comi, eu pequei, eu falhei, eu sou falho, me perdoa.
Como que eu pude fazer isso? Senhor, me perdoa. O Senhor não merecia isso de mim. Mas o que ele resolveu fazer? Dar desculpa, se justificar. Sabe o que é, Deus? A Eva falou que se eu não comesse o fruto, ela ia pôr um cinto de castidade, ia ficar no sofá 3 meses, e aí eu não aguentei. Querido, não. Seja homem e assuma os seus erros, para seja quem quer que for. Às vezes você falou algo de alguém, alguém vem te questionar e você fica vermelho, azul, amarelo. Eu não falei não. Não, eu falei sim, mas eu estava com a cabeça quente. Desculpa, eu não devia ter comentado com a pessoa isso. Me perdoa. Vou fazer de tudo para não fazer mais isso. Acabou. A pessoa vai te vai falar um monte, vai te xingar, vai brigar, mas pelo menos você foi sincero. Foi sincera. Então nós não podemos ser como Adão, querendo se justificar quando erramos, agir dessa maneira. Nós temos que ser, sabe como? Davi. Davi era perfeito? Não. Davi tinha falha? Muitas. Mas ele tinha uma coisa. Ele era sincero. Ele assumia. No Salmo 51, quando Natan vem e confronta ele não fica dando desculpinha. Ai, sabe que a culpa é de Betseba, porque onde já se viu a mulher tomar banho pelada, ela tinha que ter tomado banho de roupa. Podia ter jogado a culpa na mulher, né? Mas Davi, a hora que Natan chegou, ele falou, olha, realmente eu pequei. Realmente eu mereço a morte. E aí ele escreve o Salmo 51, e sabe como ele começa? Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque contra ti somente pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos. E aí a gente olha na Bíblia, a gente vê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi entendia que a justificação é pela graça, é pela fé, não é pelas obras. Eu não sou melhor do que Davi. Eu não sou melhor do que Adão. Eu sou um pecador arrependido, que todo dia busco o perdão e a misericórdia de um Deus que me ama. E é isso que faz toda a diferença na minha vida. E se você crê nessa pregação, querido, você vai ver que nenhuma condenação há mais para você. Você vai entender que se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Descanse em Deus. Vai ter luta? Vai, mas ela vai passar. Na bonança, exalte ao Senhor. Na adversidade, exalte ao Senhor. Paulo tinha uma maturidade tremenda. Lá em Romanos 8:28, quando ele disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que você não esteja entendendo nada que está acontecendo com você, confia, creia, acredite. Porque se você crê nessa pregação, querido, você não tem mais dúvida de nada. Você não precisa ser teólogo, você não precisa saber os 66 livros da Bíblia de cor, você não precisa fazer teologia, escatologia, ir em Israel, ser batizado no Rio Jordão, você não precisa participar de fogueira santa, de campanha ABC, você não precisa de indulgência, você não precisa pagar, você não precisa fazer barganha com Deus, você não precisa de nada. Se você creu nessa pregação, você está em paz. Você está reconciliado com Deus. Porque quando o homem pecou, ele perdeu esse relacionamento. Ele se desconectou de Deus. Mas quando Jesus veio e morreu, o véu rasgou. Então hoje eu e você voltamos a ter esse contato, a ter esse acesso. É por isso que Jesus a gente não explica. É por isso que Deus a gente não explica. Deus a gente sente. E a gente sente Ele quando a gente fala com Ele, quando a gente é sincero, quando a gente põe a boca no pó, quando a gente se humilha, quando a gente se rasga. A gente não vê, a gente não toca, mas a alma refrigera. Por isso que Ele diz, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é diferente. A paz de Cristo é algo inexplicável. É só quem desfruta sabe. Por isso que não adianta, às vezes a gente fica querendo defender Deus, a gente fica querendo falar que Deus é bom para o ateu, para o ímpio. Não, querido. As pessoas só vão entender realmente quem é Deus quem provar. Se ela provar. Eu tomando essa água aqui, ó. Nenhum de vocês pode dizer se essa água está fria, se ela está quente ou se ela está morna. Ou se ela só está fresca. Por quê?
Porque vocês só estão vendo, vocês têm ideia, vocês imaginam. Mas é só eu que estou tomando. Sei que ela é fresca. Vê se tem um fresco e uma fresca do seu lado aí. A água, para mim, está fresca. Por quê? Porque é eu que estou tomando. Você só vai realmente conhecer Deus quando você tiver experiência com Ele. É você que precisa ter experiência com Ele. Tem gente que fica esperando fulano. Não, é você. E às vezes, querido, sabe o que nos dá mais experiência com Deus? É a dor. Então não reclame nem da dor. Porque se a dor te leva para mais perto dele, o salmista diz o quê? Melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Convido você a curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos e falar um pouquinho com esse Deus aí. Conta para Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Enquanto você ora, eu vou pedir para os obreiros já vir à frente, vamos nos preparar para a ceia.